E eu quero falar com você hoje de um assunto muito, mas muito importante sobre as nossas vidas, e coisa que pouco nós estamos vendo acontecer. Sabe o que é? Milagre. Milagre. Sabe por que a gente está vendo pouco acontecer? Porque quando é natural, não é milagre, é bênção de Deus que chega na nossa vida. Por exemplo, o que você vai dizer com isso, pastor? Por exemplo, você tem uma necessidade nessa semana, e aí essa necessidade você conseguiu suprir através de alguém, através de alguma ajuda, através do seu salário que entrou, através de um mecânico que te abençoou, sei lá, alguma coisa supriu a sua necessidade. Isso é bênção. Bênção. Milagre é quando é sobrenatural, quando você olha para todos os lados procurando o natural para a sua vida e isso não chega. Aí você olha para cima, você sabe que vem de lá. Isso é milagre, e a gente está vivendo pouco a parte de milagres do Senhor. O nosso culto de quarta-feira ele é intitulado Culto dos Milagres, isso como toda quadrangular. Então, amados, que hoje você possa vir receber o seu milagre em nome de Jesus. Eu não sei se você está esperando um milagre do Senhor. Você está? Está esperando? É milagre, é só, vem do alto, é vertical, não é horizontal. Horizontal é bênção. Deus pode usar alguém na tua vida para te abençoar. Milagre é só vertical, vem do alto, vem dos céus. Então que você possa sair daqui com o teu milagre. Se ele não sair concretizado, mas que a semente do milagre já chegue sobre a tua vida. E aí você vai semeando, plantando e vai logo colher ele em nome de Jesus. Você recebe isso? Amém? Amados, e quando nós falamos de culto do milagre, a gente vai mexer numa esfera que a gente não está acostumado. A gente vai mexer com algo que não é natural de mim e de você, não é natural de nós, seres humanos. Quando a gente fala de milagre, a gente só recebe milagre por dois fatores. Diz assim comigo, dois fatores. Um deles é quando eu movo o coração de Deus. Escuta bem. Quando eu movo o coração de Deus, quando Deus vê lá de cima a minha necessidade, ou vê alguma coisa que eu estou precisando urgentemente na minha saúde, nas minhas finanças, na minha família, no meu trabalho, seja onde quer que for, quando eu movo o coração de Deus, acontece um milagre, é um fator. E o outro fator é simplesmente quando Deus te olha lá de cima, porque você está em sintonia plena com o Pai. E Ele fala assim, esse meu filho está precisando de um milagre. Mesmo ele não estando pedindo, eu sei da sua necessidade. Eu sei que esse milagre eu posso entregar na vida dele. Então são os dois fatores. O quando você move o coração de Deus e o quando o coração de Deus já está movido em seu favor. Agora, pastor, quando é que está movido, Paulo? Quando é que está movido acerca do meu favor o coração de Deus? Quando tem intimidade com o Pai. Se você é frio, se você não ora, se você não busca, se você não jejua, se você não tem intimidade com Deus, você talvez consiga mover o coração de Deus através da sua petição. Porque a palavra de Deus ela é muito clara, que Deus ele ama aqueles que estão próximos. A gente não pode servir um Deus de longe, amados. Antes de entrar na palavra, eu queria contar uma coisa para vocês. A palavra de hoje é bem curta, não vou estender muita coisa, mas eu queria contar uma coisa para você que eu já falei aqui nessa igreja. Uma vez, estava um pai e um filho. Vem aqui comigo, Rafa, sobe aqui rapidinho, vem cá com o tio. Vamos encenar aqui. Fizemos teatro domingo, porque não pode ensinar hoje. Então estava um pai com a filha. Aí, o pai com a filha estava conversando. E aí a filha perguntou assim para o pai, pai, qual o tamanho de Deus? Ela quis saber o tamanho de Deus. Você perguntou para mim. Aí eu falei assim, filha, olha aquele avião que está passando lá no alto. Muito lá no alto, muito lá no alto. Aquele é o tamanho de Deus. Ela fica sem entender. Aí eu levo ela, depois de algum tempo, dentro do aeroporto. E no aeroporto tem aqueles avião grandão, que está estacionado lá antes de partir. Ele está gigante, não está? Aí eu falo assim, olha filha, ali também é o tamanho de Deus. Daí ela fica sem entender mais ainda, mas como? Lá é o tamanho de Deus e aqui é o tamanho de Deus. Aí o pai responde para a filha, fala assim, filha, o tamanho de Deus é como você o enxerga, é como você o busca. Ele pode ser daquele tamanho do avião lá no céu que a gente enxerga como o tamanho de uma unha, se ele estiver longe de você. Só que ele pode ser do tamanho do avião que está aí no hangar, que você muitas vezes vira o rosto para enxergar, se você o busca. Deu para entender isso em nome de Jesus? Obrigado, viu? Vai lá. Então, o tamanho de Deus
Ele é igual para todo mundo? Não. Ele é da forma que você o encontra, da forma que você o busca. Teve uma canção que nós cantamos aqui que a gente quer ir mais perto, não é? Quero ir mais perto. Mas o que você precisa para ir mais perto, pastor Ricardo? O que a gente precisa para ir mais perto? Será que eu preciso de empurrão? Será que eu preciso? Não, eu preciso de mim apenas. Fala assim, eu preciso só de mim para chegar mais perto. Então isso é milagre. Aí a gente começa a contemplar os milagres do Senhor, viu? A gente tem que aprender a diferenciar bênção e milagre. Bênção e milagre. Então a palavra de Deus, eu pedi para você ficar de pé? Pedi? Se assente em nome de Jesus, porque nós não vamos abrir mensagem agora. Me perdoem, gente, é costume tradicional, né? A gente, tá vendo como a gente não pode entrar na rotina? A palavra vem depois. Mas eu marquei algumas coisas aqui que eu preciso que você entenda em nome de Jesus a respeito de milagre. Então, a primeira coisa que eu marquei aqui é o seguinte, olha, se Deus, preste atenção e anota aí se você quiser anotar. Se Deus provocou algo em você, preste atenção, se Deus provocou algo em você, no teu coração, você tem que reagir quanto a isso. Entendeu? Se Deus provocou algo em você, você tem que reagir quanto a isso. O que significa isso, pastor? Que quando eu ouço um chamado de Deus, quando Deus coloca no meu coração alguma coisa que eu tenho que fazer para o reino, para que eu consiga ser provocador de milagres, eu tenho que reagir quanto a isso. Alguém aqui trabalha em empresa? Empresa com bastante funcionários? Tiveram palestras já nessas empresas? Essas palestras motivacionais. Ou até reuniões de fechamento, por exemplo. Eu como vendedor, quando eu era funcionário CLT, todo mês tinha reunião de fechamento. Aí o supervisor, o gerente, ele fazia algumas perguntas e ganhava-se prêmio se você respondesse ou soubesse responder. E aí tinha lá uma parcela de 50, 70 pessoas às vezes no auditório. E ele fazia uma pergunta, quase ninguém se movia, quase ninguém se mexia. Ganhava, valia alguma coisa, às vezes valia prêmio em dinheiro, às vezes valia algum prêmio físico. E eu via que quase ninguém se movia, mesmo sabendo. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque tem muita gente com vergonha. Até dentro de uma empresa, valendo alguma coisa, ganhando alguma coisa, a pessoa tem medo de abrir a boca porque é vergonhoso, tem vergonha. Aí, amados, eu fico pensando e trouxe isso aqui para o reino de Deus. Quando Deus coloca algo no meu coração, se eu não reagir quanto a isso, Deus vai ficar pensando assim, eu imagino, né? Quem sou eu para me colocar no lugar de Deus? Mas eu imagino que Deus pensa assim, poxa, eu estou chamando meu filho, eu estou lá cutucando, eu estou fazendo acontecer, estou movendo céus e terra para que algo aconteça. E ele não se move, ele não sai do lugar. A todo momento, o que eu vejo ele? De braço cruzado, literalmente dizendo, não tem um passo de fé, não tem um crescimento, não tem uma palavra boa que sai da sua boca. O que eu tenho querido, eu quero fazer algo para esse meu filho, mas não tem reação, não é recíproco, só eu fazer e ele não fazer. Eu imagino que Deus, e vejo também pela luz da palavra, que Deus se agrada de alguém que reage quando Ele coloca alguma coisa sobre as nossas vidas. Amados, o que mais a gente tem visto nos dias de hoje são pessoas que falam assim, pastor, não quero mais. Pastor, eu tenho um cargo na igreja, eu faço alguma coisa, eu não quero mais. É um peso para mim, eu não aguento tudo isso. Está cansativo. E aí você vê que a pessoa começa a crescer, pastor Ricardo, começa a crescer dentro do reino de Deus, as coisas começam a fluir, na sua vida pessoal as coisas começam a melhorar, dali a pouco ela não tem permanência. Hoje o que mais nós estamos vendo, igreja, são pessoas sem permanência no reino de Deus. São pessoas que parece que estão pisando em casco de ovos. Sabe o que significa isso? Que se não pisar com muito cuidado em cima dela ou perto dela, ela vai ruir. Porque ela já está tão fragilizada, já está tão machucada com as coisas desse mundo, que ela traz isso para dentro da igreja. Aí você não consegue viver o sobrenatural de Deus. Está dando para entender em nome de Jesus? Olha outra coisa que eu marquei aqui, e isso é muito sério. Eu fiz essa frase, somos passivos, muitas vezes, quando o assunto é viver milagres.
O que é ser passivo? Nós não somos muitas vezes favorável. A gente não encara quando o assunto é receber milagres. Aí eu marquei assim, ó, mas muitas vezes nós somos proativos quando o assunto é pecado. Nós somos passivos quando o assunto é milagre, mas nós somos proativos. O que é proativo? Tudo você está lá, é a primeira coisa. Você não precisa nem ser chamado, eu já estou lá. Isso é proatividade. Eu estou exercendo algo muitas vezes sem eu ser chamado. E nós somos muitas vezes proativos ao pecado. Entenda-se pecado da forma que você quiser e conhecer biblicamente falando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão é outra coisa que nos impede de viver o milagre. Quando a gente fala assim, você espera um milagre? Você ergue a sua mão, sim ou não? Espera um milagre. Eu estou esperando o milagre do Senhor. Em nome de Jesus eu creio que vai acontecer e não vai demorar, mas eu estou esperando o milagre do Senhor. Então quando a gente trata, está esperando, Tiaguinho? É isso aí, ó, proatividade. Quando a gente espera um milagre, a gente tem que ser proativo e não recuar. Porque muitas vezes o milagre ele está tão perto de nós, Natan, mas tão perto de nós, mas tão do nosso lado, só que pela fé a gente não consegue enxergar, porque a nossa fé é fraca, vazia, e a gente não consegue enxergar. E a gente perde aquele milagre que Deus tanto quer derramar na nossa vida, porque a nossa fé não quis enxergar um pouquinho adiante do nosso nariz. Outra coisa que eu marquei aqui, milagre é você quem vai tornar as realidades existenciais do céu e trazer aqui para a terra em seu favor. Vou ler de novo. Você, quem vai tornar as realidades que já existem lá no céu, já existem, já estão decretadas a meu e a seu favor. Mas é você que vai trazer essa realidade para a terra em seu favor. Por exemplo, vamos supor que aqui você vai querer um emprego novo. Cansou do seu emprego e agora você está pedindo para Deus um novo emprego, uma nova porta de trabalho. Que você quer entrar numa empresa melhor, que você ganhe benefícios melhor, que você seja melhor tratado, que os seus horários não atrapalhem as coisas de Deus, enfim. Você está pedindo isso para Deus. E aí Deus, ele já ouviu lá, porque você foi proativo. Você já colocou na mão de Deus e no altar do Senhor o seu pedido. E Deus ele começa a mover algumas situações para que isso aconteça na tua vida. Fato é que eu não sei se vocês lembram de um testemunho que eu dei do irmão aqui nosso da igreja, que ele fez 10 entrevistas na empresa qual ele queria trabalhar. Vocês estavam aqui? Vocês lembram desse testemunho? Ele fez 10, ele foi proativo, ele não fez uma e desistiu. Ele foi buscando, entregou aos pés do Senhor, e na 10ª ele foi chamado. Por quê? Porque desde a primeira entrevista, ou até antes disso, até mesmo nas suas orações para entrar nessa empresa, o céu já começou a se mover em favor do pedido dele, do milagre dele. Temos um caso de um casal também, não veio hoje, que a mulher está estudando, fazendo faculdade numa determinada área, me fugiu agora qual é. E ela queria um estágio remunerado nesta faculdade a qual ela está fazendo, na área daquela faculdade a qual ela está fazendo. E ela começou a buscar isso em Deus. Amados, estágio já é difícil você conseguir empresa boa, quanto mais remunerado e uma boa remuneração. E ela começou a buscar isso. Os 12 dias de oração, pedido, jejum, Deus atendeu. Hoje ela já está trabalhando como estagiária, ganhando mais do que ela ganhava quando era funcionária. Agora, eu fico pensando, imaginando, e também vocês já viram os meus próprios testemunhos de vida como pessoa, vocês já presenciaram isso, os milagres do João, quantas coisas Deus tem feito na vida de João, enfim, em outras famílias, outras pessoas. Aí eu fico pensando assim, até quando uma pessoa que vive no reino de Deus, que diz amar a Deus, que ama a Deus, que devota a sua fé em Deus, vai viver só com os milagres dos outros, com as bênçãos que os outros recebem, com testemunhos que só os outros contam? Chega, está na hora de cada um de nós vivermos um testemunho, um milagre vindo do céu. Amados, e essa é a noite do milagre, e o milagre do Senhor já está se movendo em seu favor. Você crê nisso em nome de Jesus?
Tem que crer, tem que crer. Ó, o céu já está se movendo de alguma forma para que chegue na tua vida. Mas para tudo isso, você tem que viver isso que o pastor está colocando aqui para vocês. Não é balela. Ontem eu estava na casa de um casal conversando sobre alguns assuntos com ele. E eu falei assim, olha, para que a gente possa sair da situação muitas vezes a qual a gente se encontra na atualidade, a gente só consegue sair dessa situação se a gente for proativo. Se a gente disser assim, ó, eu quero mudar. Porque se você falar assim, ó, o pastor Ricardo, estou lá aconselhando ele, eu falo assim, pastor, dá para sair dessa situação, existe portas para sair disso, e ele fala assim, mas eu não quero, o que adianta? O reino espiritual já foi mexido em favor dele, travou as portas, porque ele diz o quê? Eu não quero. Deus, ele não vai fazer nada forçado na tua vida. Repita isso comigo em nome de Jesus. Deus não faz nada forçado em minha vida. Primeiro passo é você querer. Fala assim, Senhor, eu quero. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa vitória. E aí você vai ter o céu se movendo em seu favor. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa. Amados, e muitas vezes a gente, Marisete, que está no meio da tribulação, no meio daquele furacão, no meio daquela tempestade, a gente não consegue enxergar uma luz no final do túnel. A gente não consegue ver saída. Fato é que pessoas se matam porque não encontram saída. Pessoas abandonam famílias porque acham que não tem mais saída. Pessoas se entregam à bebida porque acham que não existe mais saída. Pessoas se entregam a drogas, às más amizades, a bar. Pessoas se entregam à prostituição porque acham que não tem mais saída naquela área da vida dela. Amados, eu estou dizendo aqui como profeta do Senhor na tua vida nessa noite, para qualquer situação existe saída. Basta você crer. Basta você confiar. E nós estamos falando de milagre, não estamos? Então, agora sim vem a palavra. E a vivência de um milagre, na palavra de Deus, mais contemplei, estudando a palavra desde segunda-feira até aqui, foi com a vida de Lázaro. Vocês conhecem a vida de Lázaro? O amigo de Jesus? Vocês conhecem essa passagem? Vamos ler essa mensagem? Pode ficar sentado mesmo, não tem problema. A gente vai ler a mensagem de Lázaro, João capítulo 11, do verso 1 em diante. Glória a Deus. João capítulo 11, do verso 1 em diante. Mas eu queria... Posso pedir uma coisa para vocês? Amém? Foca agora aqui, esquece tudo e foca nessa passagem, porque se você entender muito bem essa passagem, amado, você vai ter certeza que o seu milagre vai chegar, porque é a passagem que mais representa um milagre, algo sobrenatural, biblicamente dizendo, é a passagem de Lázaro. A palavra de Deus diz assim, ó: estava porém enfermo. O que ele tinha? O que ele tinha? Uma enfermidade, guarda isso, ele estava enfermo. Um certo Lázaro. A Bíblia não relata com detalhes quem é Lázaro. Um certo Lázaro, de Betânia, da cidade de Betânia, aldeia que Maria morava e a sua irmã Marta também. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Quando Jesus estava na casa das duas, Maria foi lá, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Uma passagem bíblica diz isso. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então eram 3 irmãos, era Maria, Marta e Lázaro. Moravam numa cidadezinha chamada Betânia. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Que Lázaro era de Jesus? Amado. Jesus amava aquela pessoa. Jesus amava, guarda isso. E Jesus, ouvindo isso, lembrando que Jesus não estava em Betânia, Jesus estava em outra cidade. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade a qual ele tem, nem foi ver o homem, porque Jesus é Jesus. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então a palavra de Deus está nos mostrando que Jesus amava muito essa família. Olha que coisa linda, saber que você é amado por Jesus. Eles sabiam que era amado por Jesus. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus, ele ficou sabendo da enfermidade de uma pessoa a qual ele amava. Não tinha morrido, estava enfermo. A qual ele amava e não fez nada.
permaneceu naquela cidade. Por quantos dias? 2 dias. Permaneceu onde ele estava, não saiu de lá. E com isso, então depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Ou seja, ele ia para um outro lugar que Lázaro, diferente do qual Lázaro estava. Quando você ama alguém e você sabe que essa pessoa está enferma, ou você sabe que ela tem uma necessidade, o que normalmente você faz? Você vai de encontro a ela. Você vai, hoje em dia é o Zap, mas você faz uma chamada de vídeo, você vai onde ela está. O seu desejo o que é? Estar próximo, né? Você vai querer saber o que está acontecendo. Isso fato quando você ama a pessoa, né? E aí Jesus, dizendo a palavra de Deus que ama aquela família, ama Lázaro que estava adoentado, em vez de ir ao encontro de Lázaro, vai para o outro lado, quer ir para o outro lado. E aí os discípulos ficam atônitos, falam assim: Senhor, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá, ele quer para um lugar ainda pior. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso aí é Jesus falando, sempre em parábola, sempre em metáfora. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Para aí, Ricardo. Lázaro, o nosso amigo, o que ele está fazendo aqui? Está dormindo, mas vou despertá-lo do sono. Jesus falando isso, Elton, Jesus falando isso, os discípulos entenderam que Lázaro estava realmente dormindo, um sono literal. E aí no próximo versículo os discípulos falam assim: bom, se ele está dormindo, ele está seguro. Só que não era dessa dormência que Jesus estava falando. Olha aí, disseram pois os seus discípulos: Senhor, se ele está dormindo, então ele está salvo, está tranquilo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Quando a notícia de Lázaro chegou a Jesus, o que ele estava? Ele estava? Enfermo. Ele tinha morrido? Não. Mas passado 2 dias, Jesus já sabia da sua morte. Então Jesus disse isso da sua morte. E eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono, os discípulos. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. O que Jesus está dizendo aqui? Foi até melhor não estar lá, quando Lázaro morreu, porque se porventura Lázaro venha ressuscitar, vão dizer que eu amo muito Lázaro e eu fiz esse milagre. Então, como eu não estava lá, Lázaro morreu e ele foi o quê? Sepultado. Olha como que as coisas de Jesus é maravilhosa. Eu espero que o Espírito Santo de Deus já esteja colocando algo no teu coração acerca dessa palavra. Aqui tem milagre, amado. Aqui tem milagre. Vamos lá. Disse, pois, Tomé, o discípulo que só acreditou tocando, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. O que Tomé está dizendo aqui? Se Jesus vai para a Judéia, onde ele vai ser apedrejado, vamos lá então, ele vai morrer, a gente morre junto. Olha a falta de fé desse homem, discípulo de Jesus, andava com Jesus, estava com Jesus. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Agora Jesus não foi para a Judéia. Jesus armou tudo isso para testar a fé dos seus discípulos. Ele não foi para a Judéia e foi para Betânia. Então esse período de tempo durou quantos dias? 4 dias. E aí ele já estava na sepultura. E a palavra de Deus no verso 18 diz assim: ora, Betânia, que é a cidade que Lázaro estava, ficava distante de Jerusalém quase 15 estádios. 15 estádios na figurativa bíblica corresponde a mais ou menos 3 quilômetros. Não é muito grande, é uma distância mais ou menos de 3 quilômetros, aonde Jesus estava em Jerusalém e para onde ele tinha que ir, que era a cidade que Lázaro já estava enterrado. Verso 19: e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Para por aí, pastor Ricardo. Bom, a história diz que Jesus ele anda 3 quilômetros para ir ao encontro da família de Lázaro. Quando Maria sabe... Desculpa, deixa eu ver. Ouvindo, pois, Marta que Jesus... Isso. Quando Marta soube de Jesus, o que ela faz? Ela larga
tudo o que está fazendo e vai ao encontro de Jesus. Jesus nem tinha chegado ainda dentro da cidade. Jesus estava às portas da cidade. Então Marta, ela vai atrás de Jesus. Agora, foca comigo aqui, igreja. Se você tem um amigo que te ama, você tem amigo que te ama de verdade? Sim? Então lembra desse amigo. Se você tem um amigo que te ama incondicionalmente, e aí alguém da sua família morre, o cara passa 4 dias, não dá notícia, e ele já sabia que alguém da sua família morreu, não dá notícia, não vai ao encontro. Qual que é a sua reação para essa pessoa que diz que tanto te ama? Qual que é a sua reação como ser humano? Você muitas vezes não vai nem olhar na cara da pessoa. Fala assim, mas que tipo de amor é esse? Que tipo de amigo é esse? A pessoa não vem nem ao encontro para me confortar, para me consolar. Meu irmão morreu, ele nos ama. Só que a palavra de Deus aqui mostra para nós que Marta não reagiu desse jeito. Marta, do mesmo jeito que Jesus amava a ela e aos seus irmãos, Marta também tinha um amor e um carinho muito grande por Jesus. Senão ela não iria correndo ao encontro de Jesus. Ou você acha que ela foi correndo para afrontar Jesus? Não, ela foi porque ela estava na expectativa de ver Jesus. Só que Marta estava com uma ira no coração ainda. Escuta só, vamos continuar aqui. E Maria ficou lá, sentada. Falou assim, ele não veio 4 dias, o que eu vou fazer atrás dele? Vamos ver o que ele vai dizer, por que ele não veio atrás, né, de nós para nos consolar, para nos confortar, ou até mesmo por Lázaro, que talvez ele intercedendo, Lázaro viveria. Aí o verso 21 diz assim, ó, disse pois Marta a Jesus, Senhor, olha a ira no coração de Marta, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Amados, e quando eu preparei esse estudo e essa mensagem para o dia de hoje, Deus ele falou fortemente no meu coração. Sabe acerca do que ele falou? De pessoas que esperam um milagre, mas não têm paciência de esperar. Pessoas que fazem um propósito com Deus, seja ele de jejum, seja ele de oração, seja ele de vir frequentemente nos cultos, eu não sei, algum propósito, mas Deus demora a atender o propósito e ela abre mão, fala assim, ó, Deus demorou, deixa que eu tomo conta de novo. Quando eu li esse verso, disse pois Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Deixa eu fazer uma pergunta para você, igreja. Faz tempo que você está esperando algo do Senhor? Faz muito tempo que você está esperando o milagre de Deus? Mas não desista. Não acha que Ele se esqueceu. Não acha que Ele te abandonou. Você crê nisso em nome de Jesus? Lembra que eu falei que os céus estão se movendo em seu favor? Amados, e o tempo do céu é totalmente diferente do cronos nosso, do nosso tempo, daquilo que a gente vive de 24 horas. Eu tenho certeza que segunda-feira agora que passou, muitos aqui estão loucos para que chegue o dia de amanhã, que é um feriado. E passou assim, não passou? Muito rápido. Mas o tempo do céu, o tempo do Pai, o tempo de Deus, não é o mesmo tempo nosso. Ele vai fazer no tempo certo para a tua vida. A quando você menos espera, ou quando você menos acreditar, Deus ele vai derramar o seu milagre, amados. Sabe o que cabe a você? Mantém firme. Mantém posturado na presença de Deus. Sabe, tem pessoas que largam, desistem, abandonam, porque Deus não está fazendo. E Marta, ela foi lá cobrar isso de Jesus. Fala aí, tá vendo? Se eu estivesse aqui, não teria acontecido isso. Eu estou na igreja e nada acontece. E fica reclamando, fica murmurando. A murmuração só adia o tempo. Diz isso comigo em nome de Jesus. A murmuração só adia o tempo do meu milagre. Lembra do povo de Israel? Que eles eram para estar muito rápido na terra prometida. Por que demorou 40 anos? Quem sabe dizer para mim? Vai ganhar um bis, não uma caixa, um bis. Por que, Marisete? Porque murmurava. O povo estava lá dentro do Egito comendo coisa ruim, ervas amargas. A palavra de Deus está falando que eles comiam, sabe, o que o faraó dava lá para eles. Eles eram mandados. Quando saem para o deserto, quando ficam livres, a palavra de Deus fala que eles começam a reclamar, a murmurar. Ô Moisés, mas você tirou nós de lá para isso? Você tirou nós de lá para tomar água?
e comer pão, a gente quer carne. O que Deus faz pela sua misericórdia? Derrama uma chuva de codornizes para ele, para eles se lambuzarem com a carne. Olha como Deus é maravilhoso. Amados, espera, confia em nome de Jesus. O seu milagre vai chegar, eu creio. Senão eu estou pregando o que aqui? Vazio. Não estou pregando vazio, estou pregando Jesus. E Jesus, ele foi o operador do milagre aqui em Lázaro, e vai ser na tua vida também. Receba isso em nome de Jesus. E continuando a palavra, diz assim: ele não teria morrido, mas também agora sei. Olha que coisa maravilhosa. Mas também, Marta dizendo, a mesma que reclamou com Jesus, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Imagina a oscilação de temperamento, ou de pensamento, ou de coração dessa irmã. O irmão estava morto. Primeiro ela reclama com Jesus, e logo em seguida fala assim: mas eu te conheço, Senhor, e eu sei que tudo quanto ao Pai pedirdes, Ele te concede. Agora olha aqui que Marta fala. Passa ali. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta piorou a situação dela. Primeiro ela está revoltada, depois ela está dizendo que ama de novo ao Senhor, que tudo que ele pedir vai dar certo. Aí Jesus fala assim: calma. Mas ela não estava pedindo para ressuscitar o irmão. Ela estava querendo algo do Senhor, mas não era o pedido de ressuscitar o irmão. Entenda aqui em nome de Jesus. Disse-lhe Marta: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. O que ela mostrou aqui? Que estava incrédula. Não é ressurreição física. Como é que uma pessoa morta vai sair de uma tumba depois de 4 dias cheirando mal? Ela não tinha discernimento espiritual algum. Ela vivia com o mestre, estava com o Senhor, amava o Senhor, mas não cria no milagre. Será que tem alguém assim parecido aqui? Que está na casa de Deus, que ama a Deus, que glorifica a Deus, mas não crê que Ele pode derramar um milagre sobre a tua vida? Pode ser, mas que caia por terra em nome de Jesus. Disse-lhe Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Passa. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu nisso? Lembra que Jesus, ele usa muita linguagem de metáfora? Aí Marta já se perdeu tudo, já tentou acompanhar, mas não deu. Por quê? E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Fala: mas meu irmão acabou de morrer, era seu amigo, te amava, era do teu coração, e ele morreu, como que ninguém vai morrer? Aí Jesus já não estava mais falando da realidade física, Jesus estava falando do mundo espiritual. Você vê como ele mescla? Isso serve para nós hoje, meu amado. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu. E aí Marta deixou Jesus. Jesus permaneceu no mesmo lugar. Jesus, o que ele tinha com Lázaro? Ele amava Lázaro, sim ou não? Lázaro já estava morto. E na tumba há quantos dias? 4 dias. Vai no cemitério, tenta desenterrar alguém de 4 dias. Você não chega nem perto, está fedido, né? Já está, não sei se já está começando a decompor, mas pelo menos fedido já está, né? E aí Jesus, em vez de ir lá, ele fica como Paulo está ali agora, no mesmo lugar que ele chegou. Fica plantado ali. Aí Marta volta lá para Maria, e a palavra de Deus diz assim: o mestre está aqui e chama-te, Maria. Você não veio da primeira vez, por quê? Você é incrédula? Você não veio da primeira vez, por quê? Você está brava com Jesus? Você não veio da primeira vez, quando eu fui atrás de Jesus, por quê? O que te prende, Maria? Essa mesma pergunta eu faço para nós hoje. O que nos prende de nós mergulharmos aos pés de Jesus? Literalmente. Tem pessoas que demoram pela decisão de aceitar Jesus. Tem pessoas que demoram pela decisão do batismo nas águas. Por quê? O que te prende? O que divide a sua vida para que você possa tomar mais um passo de fé? O que o teu coração te acusa, ou muitas vezes o inimigo te acusa, para que você não caminhe mais fundo nas coisas de Jesus?
Aqui está um exemplo típico. Maria ficou lá, parada, porque o irmão estava morto. Maria estava curtindo o luto, enquanto Marta foi atrás de quem podia realizar o milagre. Você tem duas escolhas. Fala assim: eu tenho duas escolhas. Ou eu curto, pode falar isso, ou eu curto o meu luto. E quando eu falo luto, é qualquer tipo de luto. Luto de dor familiar, porque meu marido está me abandonando, porque minha esposa é isso, porque meu filho é isso. Luto financeiro, luto de perda de alguma coisa material, luto de trabalho, luto de alegria, de falta de alegria, luto de falta de paz. Então você acabou de dizer isso: ou eu escolho viver no meu luto, agora continua dizendo assim, ou eu escolho ir em busca do meu milagre. Está vendo como está nas suas mãos? Lembra lá no início que eu falei assim: você tem que mover aquilo que Deus já colocou no coração dele em seu favor. Seja proativo em nome de Jesus. Aí ela, ouvindo isso, levantou-se logo, Maria, e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha nem chegado lá a Betânia, estava parado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Verso 31, vendo pois os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Então a palavra de Deus está dizendo que Maria estava onde? Na casa dela, fazendo o quê? Fazendo o quê, Luana? Pode falar, curtindo o luto. Estava ali, e tinha pessoas ali perto dela falando assim: ah, Maria, não chora, Maria, não chora. Você já passou por isso? Já passou por algum luto na sua vida? De perder alguém? Não tem pessoas que te consolam? Quer te abraçar, quer te beijar, quer fazer carinho, quer paparicar, porque ela quer que você curta muito bem o luto. Ela quer que você passe muito bem por esse luto. E aí os judeus que estavam lá na casa de Maria falam assim: bom, Maria levanta correndo, para onde que ela vai? Ela vai ao sepulcro, para chorar ali, para curtir mais o luto ali ainda. E a palavra de Deus diz assim, ó: tendo pois Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vocês já ouviram isso em algum momento atrás? Quem falou? Marta, a outra irmã. Aí vem a outra abençoada e fala a mesma coisa para Jesus. Você está vendo como ela não contempla o milagre? Você está vendo como ela só pensa naquilo de errado, de derrota que aconteceu na vida dela? E tem pessoas assim, igreja, que em nome de Jesus vai mudar isso, esse contexto agora, que só contempla a derrota. Tem pessoas que na sua vida parece que gosta de mostrar para os outros e contemplar derrotas. Já viram pessoas enfermas, Marisete, que fala assim, ó: ah, eu tô com uma dorzinha aqui na costa. Aí você fala assim, se você está na mesma linha de pensamento: ixi, mas minha perna, nossa, não sabe a dor que eu estou na perna. Aí essa pessoa que está com dor na costa fala assim: minha cabeça, então, eu não posso nem pôr a mão que explode. Aí você fala assim: nossa, e meu coração que está acelerado. E é uma disputa, é uma luta de tanto problema na vida das pessoas, e um quer ser mais do que o outro, não em coisas boas, não em bênção, não em milagre, mas sim em problemas. Ixi, dinheiro esse mês não deu nem para o dia 20. Ih, o meu então não chegou nem no dia 5. Ih, o meu então, e vive assim, ó, murmurando, reclamando, lamentando na vida. Gente, para com isso em nome de Jesus. O que é a fé? O que é a fé, João? A fé é você enxergar lá na frente algo que não existe ainda. Se esse mês faltou o dinheiro, vai para o mês que vem e fala assim: em nome de Jesus, o mês de maio vai ser o melhor mês da minha vida nesse ano. Mas isso não vem do natural, porque o natural o que é? O seu salário. E você sabe que o seu salário não dá para pagar as contas. O que você espera de Deus? Um milagre. E Deus pode mover o que Ele quiser mover para que possa derramar esse milagre sobre a tua vida. Está entendendo em nome de Jesus? Para de curtir o luto. E aí fala isso ainda para Jesus. E Jesus, pois, quando viu Maria chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, olha que murmúrio, que luto, um chorando aqui, todo mundo chorando ali, e um abraçando o outro. A gente vive isso, meu amado. Às vezes o nosso dia é assim. Moveu-se Jesus em muito espírito e perturbou-se. Jesus ficou perturbado com aquilo. Olha que palavra forte. E disse
aonde que vocês colocaram Lázaro? Disseram, Senhor, vem o Senhor e vê. Ele não tinha entrado na cidade ainda, vai para a cidade, vem o Senhor e vê. E esse verso, o verso 35 de João 11, é o verso mais forte da Bíblia. Tem verso dizendo assim, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e um monte de outros versos. Mas esse verso aqui, o menor de toda a Bíblia, o menor versículo bíblico, está dizendo que Jesus chorou. Por que Jesus chora? Jesus já sabia que Lázaro estava morto, Jesus já sabia o que iria acontecer com Lázaro, mas por que Jesus chora? Qual é o motivo do choro de Jesus? Passa o verso próximo. Disseram, pois, os judeus, ele está chorando, então veja como ele ama realmente Lázaro, e agora ele se comove com a dor de Marta e Maria, as suas irmãs. Passa. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Aqui não está falando de ressuscitar Lázaro, aqui está falando não deixar morrer. Só que não deixar morrer, muitas vezes não é milagre. Uma oração é natural. Uma oração move o coração de Deus, mas é natural. Jesus deixou Lázaro morrer por quê? Porque ele queria fazer um milagre. Só por isso. Foi só esse o motivo. Jesus já sabia de tudo. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, ou seja, ele ficou perturbado, chorou, ele sabia que a situação não era fácil, veio ao sepulcro. O sepulcro era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, imagina a cena, igreja, todo mundo lá, os judeus, Marta, Maria, todo mundo, os incrédulos, os choramingão, os que não acreditam em nada, Natan, Adriele, aqueles que estão lá só reclamando, só murmurando, só vivendo luto. Chega ali, está a pedra na frente do túmulo. Jesus fala assim, ó, remove a pedra. Se Jesus pede algo para você sobrenatural, qual vai ser a sua decisão? Você vai obedecer Jesus? Quando Jesus fala assim, faça, porque eu estou aqui, você faz? Quando Jesus fala assim, entrega, porque eu estou aqui, você entrega? Quando Jesus fala, eu vou fazer, mas você precisa dar o primeiro passo, você dá? Jesus fala assim, remove a pedra. E aí, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, a irmã de Lázaro, disse-lhe, Senhor, como é que eu vou tirar a pedra? E por que eu vou tirar a pedra? Já cheira mal, porque já está morto há quantos dias? 4. Amados, ali ninguém estava observando o mundo espiritual. Ali ninguém estava contemplando o milagre que poderia chegar. Ali estava todo mundo vivendo na mesma, no comum, na esfera humana, no natural. Olha lá, disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, por que eu falei para você que milagre é só vertical? Porque vem do alto. Por que a Bíblia fala isso? Jesus olhando para cima. Não precisava falar isso, precisava, Esther? Jesus olhando para cima para comprovar que o milagre só vem do alto. Vem do Pai, vem de Deus. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças eu te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Olha que coisa linda. Mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Multidão estava o quê? Incrédula. Que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu. Não tem um glória a Deus aí? E o que fora defunto saiu. Mateus ressuscitou. Fernando levantou depois de 4 dias. E tem pessoas que estão viva, como você, por exemplo. Não estou dizendo a te acusando, tá? Mas estou dizendo para você ter um alerta. Que está viva, tem saúde, respira,
tem condição física, tem ideias, e está pior que um defunto de 4 dias. Vive a sua vida trancado, trancafiado, dentro de um quarto, dentro de uma casa, sem sonhos, sem projetos, sem desejo, sem vontade. Não, volta lá. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Imagina a cena, João. Aqui a cena estava pior do que ontem, domingo que você fez o ensaio aqui, com aquela chave assim, ó. Viu? Todo mundo olhou o morto, ressuscitou, envolto num pano, parecia o que aí? Uma múmia. E o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, tirai tudo, está nele. Nada disso pertence a Lázaro, e deixa-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Pode encerrar aí. Pessoas igual Tomé precisam ver para acreditar. Que aqui não tenham pessoas assim. Que aqui pessoas acreditem só no Jesus, que Ele vai fazer, sem você ver, sem você não ver. Só acredita, só confia, só entrega, só dá o primeiro passo, só seja proativo. Está entendendo isso em nome de Jesus? Amados, é dessa forma que um crente genuíno em Cristo Jesus tem que viver pela fé. Pastor, viver pela fé significa o quê? Que eu preciso parar de trabalhar, que o Senhor vai prover? Senhor, Deus, pastor, viver pela fé é que se eu tiver alguma enfermidade, eu não preciso de médico, não preciso de remédio, não preciso de nada. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que viver pela fé é você acreditar lá na frente em algo que ainda nem existe, e que a sua vez vai chegar, na tua vida vai ser abençoada, e o milagre do Senhor vai chegar. Você crê nisso em nome de Jesus? Mas você crê mesmo em nome de Jesus? Fique de pé então.